Estamos de volta com o programa Eclésia para continuar esse bate-papo sobre esse tema interessante, uma espiritualidade profunda, linda, bela e santa, ligado a esse grande santo francês chamado São Luís Maria Grignion de Montfort. A gente está falando no programa de hoje sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo esse santo, São Luís Maria Grignion de Montfort. Inclusive a gente vai sortear, só lembrando, vou sortear para vocês na sequência, no final do programa, o livro do tratado. Está aí, esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Basta você ficar atento aí no contato que vai aparecer no seu vídeo, seja por telefone, por e-mail ou WhatsApp. Manda para a gente o seu contato, aproveita e faça sua pergunta ou o seu comentário e deixe seu nome para o sorteio. Lembrando de deixar o nome, o endereço, o contato para que a gente possa encontrar nossos telespectadores para mandar depois esse livro para vocês, tá certo? Bom, vamos falar na sequência, como eu prometi, vamos entrar nos detalhes dessa devoção. A devoção, aliás, que a gente vai falar também na sequência, que influenciou muitos papas e até santos. A gente vai explicar na sequência quem. Mas, Padre Guido, queria que o senhor contasse para a gente, porque o São Luís, durante toda a vida dele, como a gente já falou, ele foi um grande devoto de Nossa Senhora, né? Sim. Colaborou de uma maneira específica, particular, com essa grande devoção à Santíssima Virgem Maria. No final da vida dele, ele escreveu esse tratado no final da vida dele. Sim. E parece que, logo de cara, isso não foi divulgado, não. O próprio São Luís já previa que ia demorar um pouquinho para que todo mundo conhecesse essa obra? Sim. Há um pormenor interessante nessa história. O santo escreveu este tratado no ano 1712. Na hora da morte dele, este tratado desapareceu. Agora, vejam bem, 130 anos depois, numa das casas da Companhia de Maria, por ele fundada, um padre encontrou exatamente este documento, 130 anos depois. Mas a coisa interessante é que dentro desse documento havia uma carta escrita à mão, que dizia o seguinte: foi um profeta, São Luís Maria Grignion, tenho certeza que o demônio não vai gostar deste livro e vai fazer de tudo para que este livro desapareça. Tinha razão. Quer dizer que o próprio São Luís já disse que o demônio iria fazer de tudo para esconder esse livro? Perfeito. E assim aconteceu. Aconteceu. Os padres viviam na espiritualidade de Maria Grignion e por 130 anos não tinham um documento nas mãos. Foi por acaso que foi encontrado com este pormenor que ele já havia profetizado que o demônio não deixaria em paz a sua congregação. Por quê? Porque o demônio tem ódio para Nossa Senhora. E ele sabe muito bem, o demônio, que na medida como qualquer cristão se apega a Maria, o demônio é derrotado. Olha só. Interessante isso aqui. Então, uma vez que foi descoberto este manual, este tratado, foi traduzido em vários idiomas, né? Bem-aventurada a pessoa que irá levar este livro hoje mesmo entre os nossos amigos telespectadores, para conhecer um pouquinho a espiritualidade, como podemos fazer para sentirmos verdadeiramente devotos. E digo esta palavra verdadeiramente, porque o mesmo santo coloca alguns limites neste tratado. Ele chega a dizer que quem não tem plena comunhão com a Igreja não deve consagrar-se a Maria. Porque, na verdade, o tratado conduz as pessoas para uma consagração. Perfeito. Uma consagração belíssima, profunda, à Santíssima Virgem Maria, de uma maneira específica e bonita. Mas, como o senhor está já dizendo, nem todo mundo está, infelizmente, nem todo mundo pode ter acesso a esse tipo de consagração. Exato, porque ele diz claramente, se você não usa a mesma linguagem da Igreja, da doutrina anunciada pelo magistério, você não pode fazer este ato de consagração de escravidão. Se não aceita a fé da Igreja Católica, se não professa a fé da Igreja, não pode fazer essa consagração. Como também, Henrique, é bom que os nossos amigos saibam que o mesmo santo, neste tratado, dá uma alerta e apresenta um catálogo de 7 tipos de pessoas que podem constituir um perigo, porque
pessoas que talvez usam o dom da fala ou de uma falsa devoção para dizer que se sentem consagrados. E não se pode usar uma máscara de hipocrisia diante de Deus. Eu tinha dito agora há pouco, então, que a gente ia explicar sobre os 7 tipos, vamos dizer assim, né? São Luís classificou os 7 tipos de devotos a Nossa Senhora, de acordo com o pensamento dele. E a gente vai explicar agora, então, quais são os problemas desses 7 tipos de devoção, vamos dizer assim. Padre Guido, explica pra gente. Bom, ele coloca como primeiro tipo de devotos críticos. Crítico é o número 1, então. Exato, que não acreditam em nada e criticam tudo. É sempre aquele antigo provérbio, quem menos sabe, mais abre a boca para uma crítica, né? Depois temos os devotos escrupulosos, que eles chamam com este nome. São aquelas pessoas que pensam que mostrando uma devoção para com Nossa Senhora, Deus fique ciumento. Isto é, estamos desvalorizando o nosso culto de adoração com Deus. Não, meus amigos? O culto que se faz com Maria é de veneração, não de adoração. Somente Deus deve ser adorado. Por isso, os escrupulosos falam, por exemplo, detestam as pessoas que ficam de joelho diante de uma imagem. Mas não tem nada de mal ficar de joelho. Significa venerar, pensar em Nossa Senhora e procurar viver as virtudes dela. Ô, Padre Guido, eu acho que essa, na segunda categoria, no segundo tipo, vamos dizer assim, de classificação que São Luís coloca, esse tipo de devoção escrupulosa, eu acho que resume muita coisa do que a gente tem para conversar aqui. Porque a gente está dizendo de uma devoção profunda à Virgem Maria, sim, na qual caminha para uma grande santificação, quem a fizer de maneira correta. Muitos santos chegaram a ela, a gente vai falar na sequência sobre isso. E aí, logo de cara, alguém pode dizer, olha, mas se a gente ficar muito nessa via aí de Nossa Senhora, a gente não pode tirar Deus do centro. Quero lembrar só um detalhezinho aqui, Padre Guido. O nosso querido São Luís, Maria Grignion de Montfort, ele tinha um lema. E o lema dele aparece mais de 150 vezes. Mais de 150 vezes nos seus escritos. E o lema dele era, só Deus. Só Deus. Só Deus. Ele chegou a comparar, Padre Guido, o senhor me ajuda a corrigir se eu falar errado, mas sim, ele chegou a comparar a Virgem Maria como se fosse diante de Deus. Sim, um átomo. O que ele chamou? Um átomo. Ele comparou Nossa Senhora a um átomo, a menor partícula possível. Ele comparou, perto de Deus, Nossa Senhora seria como um átomo. Quer dizer, nada. Está bem claro que o centro dessa história é o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? Apenas o caminho, a via é Nossa Senhora. Eric, eu tenho certeza que Luís já conhecia São Luís e Maria Grignion de Montfort, já conhecia aquele antigo provérbio religioso em língua latina, per Mariam ad Iesum. Isto é, através de Maria, nós chegamos a Jesus. Certo. Por isso, não se deve confundir, porque o culto de adoração é para Deus. Ele chama de pessoas escrupulosas, de uma maneira certa, aqueles que duvidam que está pensando que se trata de dar um culto de adoração a Maria. Não, meus amigos, a hierarquia até da nossa veneração, da nossa adoração, é plenamente respeitada. Inclusive, algumas correntes depois desse período na igreja, essa discussão foi longa. Algumas pessoas levantaram esse problema. Olha, vai se exagerar num culto mariano, não pode acabar colocando Jesus de lado. Até o Papa São Pio X depois vai condenar uma dessas heresias. Né? Aliás, São Pio X é um dos papas que foi influenciado por São Luís. Né? Exato. Então, vamos continuar a nossa classificação. Nós falamos de duas classificações de São Luís. A primeira, os críticos. A segunda, escrupulosos. Vamos para a terceira. Os presunçosos. Né? São aquelas pessoas que usam uma falsa devoção para Nossa Senhora porque dizem de querer bem, de amar a Maria, mas continuam apodrecendo em seus pecados. Estas que são as pessoas presunçosas. Não quer mudar de vida. Não querem mudar. Isso não pode acontecer. Não se pode, por exemplo, usamos a palavra bem clara, rezar um Pai Nosso dizendo a Deus, perdoai-nos como nós perdoamos. E talvez continuamos alimentando o ódio. Seria uma oração que não tem fruto. Certo. Portanto, a devoção para com Nossa Senhora leva obrigatoriamente a uma verdadeira conversão, a um aperfeiçoamento da nossa, uma formação permanente. Depois, no grande São Luís, apresenta a categoria
dos devotos inconstantes. Como diz a mesma palavra, são aqueles que vivem de falsos entusiasmos, certo. mas logo que sopra um vento contrário, deixam de lado tudo até a devoção. É mais um perigo que pode acontecer. Você já falou de 4, vamos só lembrar aqui, os críticos, escrupulosos, presunçosos, inconstantes. Vamos para o 5º. Os hipócritas, usa até esta palavra o homem, né? Isto é, são aqueles idealizadores falsos, que usam uma máscara de falsidade, digamos assim, que entram até às vezes, até em associações religiosas. O padre São Luís fala até de congregações. Olha só. Olha, uma facada até para nós padres. Fazer parte até do clero e não vestir a camisa do time, em poucas palavras. Entendi, padre. Por isso é uma bela observação que ele faz, que se transforma até para nós padres num verdadeiro exame de consciência. Certo. Vale também para todos os religiosos, né? Depois fala também dos devotos exteriores, os que só, às vezes, rezam um terço atrás do outro para dizer que são devotos de Maria, mas só pronunciam... Da boca para fora. Sim, exato, mas não têm um verdadeiro amor para com Nossa Senhora. Certo. Né? Faltou apenas os interesseiros. Exato, os interesses. Cuidado, gente, com esta palavra. Porque também eu fiz questão de ler bem este tratado a respeito deste assunto interesseiro. O que acontece? Tantas vezes, né, até que as coisas vão bem na nossa família, não tem lugar para Deus. De repente, acontece uma pessoa doente em casa, uma outra que sofre um acidente de trânsito, um exame que tem que passar na faculdade, aí começam as novenas, se acende uma vela, se encomenda uma missa. Exato. Não, gente, Deus não quer ser chamado, me desculpe a expressão, de quebra-galho. Recorrer a Ele só porque temos os ventos contrários da nossa vida. É Deus 24 horas por dia. Por isso não podemos colocar a fé interesseira para um benefício pessoal. Não, não se pode. E aqui entraria tanto uma reflexão ainda mais profunda. Por exemplo, quando se pede para Deus uma coisa que não é necessária, é supérflua, ou às vezes é fruto de um entusiasmo. Vocês acreditam, meus amigos, que no ano passado, durante a Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil, certo, deixamos de lado o que aconteceu, mas houve pessoas, até na minha paróquia, que encomendaram uma missa para a vitória da seleção contra outro país. Não se faz isso, minha gente. É que interesseiro. Sim. Não se faz, porque é o mesmo Deus. Para um time ou para o outro. Exato, para um e para o outro. Nunca colocar interesses pessoais. Pessoas que fazem novenas para ganhar na loteria. Não se faz isso, minha gente. Não são valores pelo qual Deus acaba dizendo que bom que você me invocou. Não, não devemos colocar o interesse. Aliás, Jesus, de uma maneira muito inteligente, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ensinou a dizer bem claro, seja feita a vossa vontade. Pois é. Até na hora do sofrimento, Jesus, como homem, sentiu a necessidade de pedir para que fosse possível de afastar aquele cálice de amarguras, mas acrescentou logo em seguida, seja feita a tua e não a minha vontade. Ô, padre, então, para encerrar essa história aqui dos tipos, né, uma espécie de classificação entre os devotos, na verdade, problemas, né, de tipo de devoção tortuosas, vamos dizer assim, que São Luís classifica, a gente vai fazer aquela relação que eu tinha dito, então, com os jansenistas, porque vamos entender, né, Padre Guido? Ele está dizendo aqui de muitos problemas e de maneiras erradas que as pessoas se aproximam da devoção à Virgem Maria e, em poucas palavras, na maioria delas, de pessoas que não querem mudar de vida. Ou que, por exemplo, diz o seguinte, eu participo de uma confraria mariana, ou já fiz minha consagração a Nossa Senhora, pronto, já está resolvida a minha vida, já vou ser salvo, Nossa Senhora prometeu mesmo que vai ajudar todo mundo na hora da morte, ou eu já rezei o terço, etc.
Então vive uma vida, vamos dizer assim, relaxada, não preocupada mais, porque, afinal de contas, já teria feito a consagração. Indiretamente, ele está dizendo contra o problema da heresia jansenista. Sim. Porque o problema dos jansenistas não era a questão da predestinação. Olha, você já está predestinado, já que Deus escolheu um para ser santo e outro que não vai ter jeito, então não tem o que fazer. Isso foi errado e foi condenado pela igreja. Da mesma forma que o devoto que tem esse tipo de distorção está errado e São Luís está pregando contra isso, né, Padre Guido? Exato, porque, repito, diante de tantos dons que qualificam a nossa vida de cristãos, não podemos absolutamente ficarmos indiferentes. E volto a repetir, meus prezados amigos telespectadores, não se pode usar uma falsidade ideológica e menos ainda uma hipocrisia diante de Deus. Certo. Porque nada passa despercebido diante dele. E seria o caso de questionarmos-nos tantas vezes como é que estamos vivendo as promessas feitas no dia do nosso batismo. Eu sei que tem tantos religiosos e religiosas que estão acompanhando o nosso programa. Estamos, inclusive, na semana, né, da vocação para a vida religiosa. É verdade. Será que hoje nós temos o mesmo entusiasmo do dia da nossa primeira profissão, quando, terminando o noviciado, fizemos publicamente o nosso voto de consagração a Deus, com os votos de pobreza, castidade e obediência? Como é importante, meus irmãos, né? O grande saudoso e santo Papa João Paulo II, ele deixou escrito até num documento que deveríamos tantas vezes fazer um passo para trás na nossa vida e chegar à origem do nosso fervor, para não cair no perigo que já está inclusive gravado no livro do Apocalipse. Um dia dedicaremos até um programa. Sim. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, quando São Paulo, escrevendo uma cartinha aos fiéis de Éfeso, diz o seguinte: olha, parabéns pelo progresso que vocês estão fazendo como cristãos, mas tenho que chamar a atenção, vocês perderam o vosso primeiro amor. Isto é, vocês não têm mais o entusiasmo do início do dia do vosso batismo. O perigo que pode acontecer também na vida de todos nós. Muito bem. Na sequência, no próximo bloco, o Padre Guido vai explicar para a gente, então, sobre esse método de consagração. Porque o livro A Verdadeira Devoção, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, é um método de consagração à Nossa Senhora. O Padre Guido vai explicar como é que... Se prepara e como se faz. Como se prepara e como se faz. Sim. Mas só para a gente terminar esse bloco aqui, a gente já falou a questão do senhor acabou de citar os papas. Inclusive, acho que a gente tem imagens aí, o Bruno vai colocar para a gente. Bom, 4 papas, pelo menos, que foram muito influenciados por esse tipo de espiritualidade. O primeiro deles, o Papa Leão XIII, né, que foi o Papa da virada do século XIX para o século XX. O Papa Leão XIII foi influenciado, está aí a imagem do Papa Leão XIII, foi influenciado, então, por essa espiritualidade e esse tipo de devoção que o tratado lida. Depois, um outro Papa, que inclusive até disse agora há pouco, que chegou é um Papa santo, que chegou, inclusive, a condenar uma heresia que mais ou menos tratava desse assunto aqui. Alguém que levantou a voz dizendo, olha, mas a gente não vai exagerar nessa coisa de Nossa Senhora, não pode deixar Jesus de lado. Essa heresia foi condenada pelo Papa Pio X, que é o segundo Papa que eu quero dizer, então, aqui na lista desses 4. Está aí, o Papa São Pio X, santo, né, Padre Guido? Sim. Também foi muito influenciado por São Luís. Exato. Inclusive, estamos no começo do século passado, né? Ele entrou em 1903. Exato. Pio X, a liturgia era tudo em língua latina, e ele queria que os fiéis, até durante a missa, pelo menos fizessem um gesto mariano, rezassem até o terço. Certo. Ele estimulou a reza do terço, era devotíssimo de Nossa Senhora, né? E foi um homem que se destacou pela sua santidade e, sobretudo, pelo catecismo, já falamos dele em alguns programas atrás. De São Pio X, o catecismo de São Pio X, feito com pergunta e resposta, e foi ele que permitiu a primeira Eucaristia para as crianças logo no primeiro uso da razão. O terceiro Papa que foi muito influenciado também por essa devoção de São Luís
é o Papa Pio XII. Aliás, foi o Papa Pio XII que canonizou o São Luís Maria Grignon de Montfort. A canonização aconteceu no ano de 1947. Foi esse Papa, então, que canonizou o São Luís, também foi muito influenciado. Agora, o último Papa dessa ordem, não vou falar agora não, né? Vou falar, daqui a pouco a gente fala sobre ele, que a gente vai para o intervalo. Então faltou a influência de um grande Papa, eu só vou dar uma dica, nasceu na Polônia. Ficou fácil, né? Quem que é esse Papa? A gente fala sobre isso na sequência, então, a gente vai para o intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Aproveita, liga para a gente para fazer parte do sorteio, que a gente vai sortear então o livro do Tratado da Verdadeira Devoção no final do programa, tá bom? Sai daí, a gente volta já já.